Graças a Deus, né? Tá sendo uma bênção, né? E que a gente possa agora, nesse momento, meditar na palavra de Deus. E eu trouxe uma mensagem, né? Que eu acredito que é muito importante para nós, né, nesse contexto de Missão Caleb, nesse contexto de evangelismo. E eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia de vocês em Deuteronômio, capítulo 31. A gente vai ler alguns versos, tá bom? Na sequência. Então, vamos ler Deuteronômio 31 e depois a gente vai passar para Josué, tá bom? Então, Deuteronômio 31, versículo de número 7, diz o seguinte, olha só. Deuteronômio 31, 7. Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, e você os fará herdá-la. Agora vamos para Josué 1, verso 6, que diz o seguinte, olha só. Só algumas páginas depois, Josué 1, 6 diz assim: seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que, sobre juramento, prometi dar aos pais deles. E agora o verso 9, que é muito conhecido, diz assim: não foi eu que te mandei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então, hoje a gente vai entender um pouco, né, sobre Josué. E quando a gente percebe, né, esses versos, a gente percebe uma certa coisa, né? Que eles têm uma certa semelhança, ou seja, durante esses 3 versos, a gente escuta Deus, o Moisés e Deus falando com Josué, e a gente ouve eles falando: seja forte e corajoso. Se Deus e se Moisés estavam falando para Josué ser forte, ser corajoso, significa uma coisa, que Josué ele era fraco e que ele era medroso, né? E naquele momento, Josué recebeu uma missão, né, que era de levar agora o povo a conquistar a terra de Canaã, né? Então, naquele momento, Josué ele estava se sentindo fraco, medroso, ele estava com medo de não ser capaz de conseguir concluir a missão, né, que o Senhor designou a ele. E quando a gente vê que alguém repete, né, uma coisa por muitas vezes, significa então que essa coisa é muito importante. Então, naquele momento era muito importante que Josué ele soubesse que ele precisava ser forte e ser corajoso, que ele não poderia ter medo, que ele não poderia então naquele momento se sentir incapacitado. E quando a gente vê, né, a Bíblia ela se preocupa tanto com o nosso medo, com as nossas preocupações, que se a gente for analisar, durante 365 vezes, a Bíblia ela utiliza a expressão não temas. Então, se a gente fosse ver, né, uma vez por ano, Deus ele fala para cada um de nós não temas, né? Então, Josué ele tinha uma missão e com certeza não era uma missão fácil, né? Quando a gente analisa o povo lá de Israel, a gente vê tudo que eles faziam ali com Moisés, né? E Moisés, como um grande líder, ele passou por vários momentos complicados com aquele povo, né? Então, Deus abriu o mar vermelho e o povo estava lá criticando Moisés e a Deus. Deus, ele fazia, né, as águas se tornarem doces, Deus fazia a água sair da rocha, Deus, ele fez pão cair do céu, Deus enviava, né, as cordonizes para eles se alimentarem, e tudo que o povo fazia era reclamar. Então, Josué ele sabia muito bem que a sua missão não era uma missão qualquer, que não era uma missão fácil, e por isso que talvez ele estava se sentindo preocupado. E quantas vezes também a nossa missão que nós temos aqui como igreja, de evangelizar, de fazermos a missão Caleb e todos os outros
as outras missões que Deus ele nos dá aqui nessa terra, quantas e quantas vezes, irmãos, a gente acaba se sentindo como Josué, se sentindo fraco, se sentindo incapacitado, se sentindo que não consegue. Tanto que, vamos olhar agora, continuando na leitura de Josué, vamos agora passar para Josué capítulo 5, porque vamos ler agora o verso 13 e 14. Josué 5, verso 13 e 14. Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nenhuma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então vamos parar por aqui. Mas uma expressão que chama a atenção aqui nesse momento significa que Josué ele estava levantando os olhos. Se Josué ele estava levantando os olhos, significa que ele estava naquele momento olhando para baixo. E quando a gente vai e analisa, né, o que significa uma pessoa ficar olhando para baixo, se vocês forem ver pessoas que estão passando por momentos de depressão, por momentos de medo, por momentos de insegurança, por momentos de fraqueza, durante esses momentos, a expressão corporal, né, que o ser humano tem é de olhar para baixo. É uma expressão de derrotado, uma expressão de fraqueza. E por isso que ele faz a pergunta, né, quando chega aquele homem: você é dos nossos ou é dos nossos inimigos? Se fosse um dos nossos, né, se fosse alguém ali do povo de Israel, Josué com certeza iria pedir para que aquele homem não contasse o estado que ele tinha visto Josué. E se ele fosse um dos inimigos, provavelmente Josué iria pedir naquele momento para que ele tirasse a vida. Então, irmãos, eu não sei quantas vezes vocês já se sentiram incapacitados. Eu não sei quantas vezes vocês se sentiram fracos. Eu não sei quantas vezes vocês tinham uma missão, algo que recebemos de Deus, mas que muitas vezes a gente sente que não é capaz de realizar isso. Então, a gente sabe muito bem que Deus ele nos comissionou a uma missão aqui nessa terra. A missão de ir pregar o evangelho a toda criatura não é uma missão fácil, não é uma missão qualquer. Nós temos que estar junto com a igreja, junto com os irmãos, e quando a gente pensa no tanto de dificuldades que a gente passa, não é algo fácil. Temos que lidar com pessoas dentro da igreja cheias de problemas, pessoas que vão, muitas vezes, mesmo dentro da igreja, parece que atrapalhar a missão, atrapalhar a obra. Então, com certeza, a missão que nós temos aqui nessa terra, ela não é uma missão fácil. Porém, temos que saber uma coisa: por mais que muitas vezes a gente se sinta fraco, a gente se sinta abatido, a gente se sinta que não é capaz, a gente sinta que é medroso, que é tímido, que não vai conseguir, devemos saber de uma coisa: quando o Senhor nos chama, a força que vai nos fazer vencer não é a nossa, mas é a força do Senhor. Porque Deus ele não chama os capacitados, mas Deus ele capacita os escolhidos. Ele vai capacitar não a pessoa que fala melhor, não a pessoa que é mais inteligente, não é a pessoa que tem os maiores talentos naturais, mas a pessoa que Deus ele vai capacitar é as pessoas que se deixam ser usadas pelo Espírito Santo. Então, se a gente não se deixar ser usado pelo Espírito Santo, não importa, talvez se a pessoa fale bem, se ela é inteligente, se ela não é, o que nos faz vencer na grande missão que o Senhor nos concedeu não é o nosso talento, mas é o Espírito Santo. Então, Deus ele nos promete
que quando a gente estiver nessa missão, e em cada momento Deus ele vai estar conosco. Então, apesar das dificuldades, Jesus prometeu que ele não nos abandonaria, mas que ele vai estar conosco até a consumação dos séculos. Ou seja, temos essa promessa de que Jesus em momento nenhum vai nos abandonar. Em momento nenhum, Jesus vai nos deixar sozinho nessa missão. Porém, se a gente sentir que é incapaz, fraco, medroso, que não tem capacidade, devemos orar a Deus e com certeza Deus ele nos dará a vitória, porque maior do que os nossos medos, maior do que as nossas fraquezas, são as promessas que Deus ele tem para cada um de nós. Então Deus ele tem essa promessa de nos dar a vitória. Assim, mesmo a gente podendo ser muitas vezes incapaz, mesmo a gente sendo muitas vezes fraco, se a gente estiver com Deus, alcançaremos a vitória. E para que a gente possa continuar nesse momento meditando, Deus, ele também deu algumas instruções para Josué. E quando a gente volta para Josué capítulo 1, a gente vai ver três dicas, né? Três formas, né? Que Josué ele alcançaria, ele teria, né? Que se seguisse, né? O que o Senhor mandou, ele alcançaria a vitória. Então, Josué capítulo 1, versos 7 e 8, vai nos explicar os 3 pontos para que a gente possa também, na nossa vida, na missão que o Senhor designou para cada um de nós, onde quer que a gente esteja, como a gente pode alcançar a vitória. Josué 1, versos 7 e 8 diz o seguinte: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro, da lei. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e novamente, será bem sucedido. Então aqui a gente consegue ver 3 pontos importantes, né? Primeiramente, né, abrindo parênteses, a gente vê novamente Deus ele falando para Josué ser forte, ser corajoso. E o primeiro ponto, né, a primeira ordem que Deus ele dá para Josué ser bem-sucedido na sua missão é que ele tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que Moisés havia ordenado, né? Sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então, o primeiro ponto, para que a gente possa, então, alcançar a vitória, para que, então, a gente possa conquistar as promessas que o Senhor nos concedeu, é que a gente deve ser obedientes ao que o Senhor nos ordenou. Devemos todos os dias, irmãos, buscarmos sermos obedientes. Eu sei que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que muitas vezes a gente vai errar, mas devemos todos os dias buscarmos a obediência, buscarmos seguir o que o Senhor nos ordenou. Então, muitas vezes as pessoas têm um entendimento errado de que a lei de Deus, de quando aquilo que o Senhor pede é uma forma de obrigação, como uma forma de restrição. Mas o que o Senhor, quando a gente acaba seguindo o que o Senhor nos ordena, a gente, na verdade, está entrando no campo de proteção de Deus. Então, se Deus ele fala para que a gente possa seguir algo, é porque aquilo é o melhor para a gente. Então, se alguém deseja saber, né, como usar um eletrodoméstico da melhor forma, a gente vai atrás de saber do fabricante. Então, o nosso fabricante, que é o próprio Deus, ele sabe o que é o melhor para nós. Então, se Deus ele ordena na sua palavra para que a gente possa, então, seguir os mandamentos de não ter outros deuses, de não fazer imagem de escultura, de não tomar o nome dele em vão, de guardar o sábado, né? Lembrar do sábado para o santificar, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar,
não dizer falso testemunho, não cobiçar as coisas. Quando Deus ele nos dá a lei, é porque aquilo é o melhor para que a gente possa seguir. E naquele momento que a gente obedece, que a gente segue a lei de Deus, a gente está entrando no cercado de Deus e Deus ele está nos protegendo. Então, o primeiro ponto é não se desviar da lei que o Senhor nos ordenou. O segundo ponto, irmãos, é aqui no verso 8, quando ele fala, não cessar de falar do livro da lei. Ou seja, nós não podemos cessar também de pregar o evangelho. E quantas vezes, irmãos, a gente acaba sabendo do evangelho, a gente acaba sabendo da salvação de Jesus, mas ao invés da gente estar compartilhando essa mensagem com as outras pessoas, quantas vezes a gente acaba não guardando para nós mesmos? As pessoas, elas estão sedentas por ouvir a palavra. Elas estão sedentas para receber o perdão. Elas estão sedentas para conhecer o verdadeiro amor. Porém, muitas vezes a gente que tem esse entendimento, que conhece, que sabe do amor de Jesus, muitas vezes a gente acaba guardando para nós mesmos. Porém, devemos compartilhar esse mesmo evangelho que um dia nos alcançou para as outras pessoas. A mesma transformação que o Senhor deu para nossas vidas, que nos tirou do pecado, que nos tirou da lama, que nos tirou da desgraça, que essa mesma salvação ela possa alcançar as pessoas. Porém, Deus ele escolheu a mim e a você para que então nós possamos ser esses instrumentos para levar essa salvação. Então nós temos que sermos luzes a brilhar nesse mundo. Como diz Mateus, né, capítulo 5, verso 13, né, e 14, devemos ser a luz do mundo. Então nós devemos iluminar a vida das pessoas. Devemos mostrar o amor de Jesus através da nossa vida. E muitas vezes, como disse, se eu não me engano, São Francisco, a gente não vai pregar com palavras, mas vai pregar com a nossa vida, né? Ele fala que pregue o evangelho a cada momento e só, se possível, use palavras. Ou seja, se a gente tiver uma vida de fé, uma vida de obediência, se nós tivermos uma vida realmente firmada nos caminhos de Deus, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda, então nós iremos então sermos uma grande luz a iluminar a vida das pessoas. Não por nossos méritos, mas uma luz que reflita a luz maior, que é a luz de Jesus. Então precisamos, irmãos, sermos testemunhos vivos e a cada momento não cessar de falar desse evangelho. Então, como diz lá, né, 1 Tessalonicenses, orai sem cessar, assim como nós não devemos parar de orar, com a mesma intensidade, não podemos deixar, então, de pregar o evangelho que o Senhor nos ordenou. E, por último, a Bíblia fala o seguinte, ó, medite nela, na lei, né, na palavra, de dia e de noite. Ou seja, devemos todos os dias buscarmos conhecer mais e mais a palavra de Deus. Nós devemos buscarmos mais e mais se fortalecer na palavra de Deus. E para que a gente possa saber, então, já que a palavra de Deus, como a Bíblia fala, é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. É a Bíblia que nos guia nesse mundo. É a Bíblia que mostra qual caminho devemos seguir. Para que eu saiba qual caminho eu devo seguir, eu tenho que, então, também conhecer cada dia mais a palavra de Deus. Então, as pessoas muitas vezes oram por respostas. Oram, Senhor, será que eu devo, então, ter esse emprego? Senhor, me dá um sinal se esse emprego é algo bom ou não é. Senhor, me dá um sinal se essa pessoa eu devo namorar ou não. Senhor, me dá um sinal de tal coisa. Mas a verdade é que todos os sinais que a gente precisa, eles estão na palavra de Deus. Porém, a gente acaba tendo a preguiça espiritual de, ao invés de procurarmos qual a mensagem que Deus ele tem para nós na Bíblia, nós queremos as coisas fáceis. Porém, tudo o que nós precisamos, ele
está na Bíblia. Então, Deus, ele nos deu todo o conhecimento necessário para sabermos qual é a sua vontade para cada um de nós. Então, o que nós temos que fazer todos os dias é meditar na palavra de Deus. Cada dia mais devemos buscarmos aprender, devemos buscar, então, irmãos, saber qual é a vontade de Deus para cada um de nós. Então, todas as respostas que precisamos estão na Bíblia. E resta, então, todos os dias, buscarmos aprender mais e mais. Então, já encerrando, devemos saber, irmãos, que Deus ele nos chamou para essa missão. Deus, ele chamou a mim e a você, não importando os nossos talentos, não importando se eu sou inteligente, se eu não sou, se eu falo bem, se eu não falo, se eu sou uma pessoa que tem uma boa dicção, se eu não sou. Enfim, não importa nada disso. Deus, ele chamou a cada um de nós. Não importa a nossa situação. Não importa se a gente está fraco, se a gente está com medo, se a gente acha que não é capaz. Então, eu faço uma pergunta para cada um de nós. Temos nós dito sim ao Senhor? Temos nós aceitado o chamado que Ele nos chamou? Ou será que muitas vezes a gente acaba negando por medo, por fraqueza, por achar que é incapaz? Pois sabe de uma coisa, aquele mesmo homem que se achava, que era fraco, que era medroso, ao ser usado por Deus, ele fez uma obra grandiosa. Então, Josué, ele conseguiu conquistar toda a terra prometida. E Ellen White, ela fala depois que aquele homem foi um grande homem, né? Um homem corajoso, um homem forte, um homem vencedor, que conseguiu liderar o povo para conquistar a terra de Canaã. Então, irmãos, eu não sei aonde que o Senhor o chamou, eu não sei qual a missão que o Senhor te deu, mas saiba de uma coisa, se você dizer sim para o Senhor, não importa a sua fraqueza, não importa se você se sente fraco, Deus ele vai te capacitar para fazer obras grandiosas. Então, diga sim ao Senhor, que o Espírito Santo possa nos usar cada dia mais, que cada um de nós, irmãos, onde quer que a gente esteja, possamos ser grande luz para iluminar a vida das pessoas. E o principal, temos a promessa de que no momento que a gente alcançar a última casa, o Senhor vai vir nos buscar. E eu tenho esse sonho de que Jesus volte em minha geração. Mas para que Jesus volte em minha geração, eu tenho que chegar até a última casa. E se você também tem esse sonho de ver Jesus, porque você não aguenta mais esse mundo cheio de pecado, de violência, de morte, de doenças, pregue o evangelho. Vá e ande a 2ª milha, e que você alcance até a última casa, para que a gente possa, então, vermos o Senhor e morarmos para sempre com Ele. Que essa possa ser a nossa esperança, que essa possa ser a luz, né? A chama que arde em nosso coração, para que, então, a gente possa nos sentirmos capacitados. E que o Senhor nos use grandemente, que a gente possa se permitir dia a dia sermos usados por Ele, para que a gente possa ser forte, ser corajoso, por onde quer que a gente ande. Amém? Então, vamos fazer uma oração para encerrarmos. Querido Deus e Pai, gostaria nesse momento, Senhor, de te pedir por cada pessoa que está aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra, que o Senhor possa nos fazer forte e corajoso. Sabemos, Senhor, que muitas vezes a gente é incapacitado, a gente se acha incapacitado, a gente acha que não tem capacidade, que a gente não consegue. Porém, Senhor, nessa grande batalha, quem nos fortalece não é nós mesmos, mas é o Senhor. Se a gente se permitir ser usado, o Senhor vai fazer obras grandiosas através de nós. Então, Senhor, queremos te pedir que o Senhor nos use grandemente, que o Senhor tire de nós todo o medo, tudo aquilo que nos afaste do Senhor, e que onde quer que a gente ande, que nós possamos ser luz, Senhor, para iluminar a vida das pessoas. Nós temos um sonho de ver o Senhor voltar em nossa geração.
mas para que a gente possa, Senhor, ter esse sonho realizado, precisamos ir até a última casa. E que nós possamos, Senhor, fazermos de tudo, nos esforçarmos, andarmos a segunda milha para irmos até a última casa. E que possamos, Senhor, concluir essa missão que o Senhor nos designou. E que o Senhor possa voltar logo para nos livrar, Senhor, desse mundo de pecado, desse mundo de desgraça, para vivermos, então, felizes para sempre ao lado do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê um dia na Tua presença e que o Senhor possa nos fortalecer cada dia mais nos Teus caminhos, que a gente não se desvie, Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos ser cada vez mais fiéis ao Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.